Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho aqui em mais essa jornada, em mais esse Evangelho. Chegamos ao nosso Evangelho de número 94. E, como eu sempre digo, né? Falo aqui o número, falo aqui a edição, não porque você, caso esteja vendo pela primeira vez, precisa ver os anteriores, mas para que você saiba, né? Se quiser acompanhar, se quiser ver os demais, estão todos postados, né, no nosso Facebook do Educandário, também no nosso canal do YouTube, mas fique à vontade para acompanhar a partir daqui. Lembramos também, né, que lá no nosso YouTube, gente, ficam todas as palestras, né, todas as palestras públicas que acontecem nas quartas-feiras estão lá disponíveis também, e sempre, né, temas super essenciais, super necessários a qualquer um, em qualquer tempo. E hoje, gente, né? Vocês veem aqui que eu estou no nosso cenário, né? Coloquei aqui de fundo no nosso vídeo o nosso atual educandário, né? Numa foto que é a Andrea, que organiza, que faz a higienização. Eita, quase que não saiu a palavra. Que faz a higienização lá do nosso educandário, né? Mandou esses dias essa foto que eu achei linda, né? Ela é capaz de querer me matar quando descobrir que eu estou usando essa foto, né? Porque tem até os tapetes aqui pegando o sol, mas eu achei ela muito linda e acho que merece, né, esse nosso evangelho de hoje. Antes de iniciarmos, né, não podemos esquecer da nossa aguinha para ser fluidificada aqui ao final desse evangelho. Vamos pegar aqui, ó. Já estou com a minha num copinho e você, né, se ainda não está por aí, a sua aguinha pode dar um pause aqui e pegar, seja num copinho, seja numa garrafinha, seja numa jarra, né, como você achar melhor, tá bom? Mas para todo mundo, né, ao final aqui do Evangelho, poder dar um golinho, né, e fazer o nosso brinde tão especial a Jesus através da nossa água, que vai se fluidificando, né, desde os inícios do trabalho, mas tem um momento especial também lá na prece final, tá? Falando em prece, vamos começar agora os nossos trabalhos. Vamos abrir com a nossa prece inicial. Te convido a fechar os olhos, para que a gente possa sentir mais, para que a gente possa realmente ir além da superfície e mergulhar um pouquinho mais em todo o sentido que esse momento traz para nós, em todo o significado que as energias benevolentes que nos chegam, realmente o que elas são para cada um de nós, o que elas significam, como elas nos transformam, e todo esse trabalho tão edificante, tão importante, tão silencioso, minucioso e edificante da nossa espiritualidade amiga, tão presente aqui e em tantos momentos. Que a gente reflita, que a gente agradeça e que a gente absorva o máximo possível para o nosso progresso. Que assim seja. Feita a nossa prece, vamos iniciar a nossa leitura. E esqueci de falar, né, gente? Continuo gravando aqui num ambiente, né? Barulho, enfim, luz oscilando, várias coisas que podem acontecer, mas eu sempre digo, né? É para treinar o nosso foco, a nossa disciplina, a nossa concentração. Então, vamos aproveitar, né? Vamos ver isso da melhor forma possível. E, gente, eu trago hoje aqui a leitura lá no capítulo 25, né? Buscais e achareis, tá? Que é praticamente, né? É praticamente o final do capítulo, né?
E lá no item, a partir do item 9, não vos inquieteis pela posse do ouro. Então a gente tem primeiramente aqui, né, as palavras de Jesus. Vamos lê-las para fazer sentido com o contexto que vem depois direto do Evangelho, tá? Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Essas são palavras que estão lá na Bíblia, né? No livro de São Mateus, capítulo 10, nos versículos de 9 a 15. E aí a gente tem agora, né, a própria parte do Evangelho. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando vos enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso, disse-lhes: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra, pela sua caridade, vós o reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos, para os maldizerem, imporem-se a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz o que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo: outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então, gente, né, não vos inquietei pela posse do ouro. Esse foi o trecho que a gente leu, né, lá no nosso capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Buscai e achareis, né? Então, gente, o que significa não vos inquietar pela posse do ouro, né? Faça o seu possível, faça com calma e faça principalmente por si, faça pelo outro, mas para ter o seu, não agrida o outro de qualquer forma. E hoje, né, se tem uma coisa que a gente vê, principalmente tratando-se de negócios, tratando-se de emprego, né?
pessoas que, ao invés de tentarem a sua evolução, de tentarem se colocar, né, ainda mais além, trabalham para o regresso do outro. E a gente sabe, né, que na verdade esse regresso é um regresso apenas, né, de aparências, mas que moralmente não existe regresso nenhum nesse sentido, né? É claro, né? Aí a busca por vingança, toda uma situação que pode ser desencadeada, aí é outra história, não vamos entrar agora, né, nessas situações, tá? Mas é muito interessante se a gente observar a época eleitoral, por exemplo, onde vários e vários políticos fazem o quê, gente? É muito comum na campanha eleitoral, né? E não quero entrar aqui em assunto de preferências, em assunto de eleições, não quero entrar nessa situação, mas é um fato que ocorre. Quando chega, principalmente quando chega assim, em questões de segundo turno, o que acontece? O ataque ferrenho, a propaganda política, né? Lá, as pessoas, esses candidatos começam a se atacar e não a se promover. E aí, para mim, já existe uma situação que é o seguinte: se a pessoa não tem nada para falar bem, né, para falar de bom dela mesma, é claro que ela vai atacar o próprio, vai atacar o próximo, perdão. Então, eu só ataco o próximo, começo a falar mal do próximo, porque eu não tenho nada de bom mais para falar de mim mesmo. Né? Então, a gente ainda vive nessa cultura que, para se promover, eu tenho, perdão, eu tenho, né, que não me promover, não falar de mim, mas falar mal do outro. Então, eu não me alavanco, eu coloco o outro para baixo. E automaticamente, num comparativo, eu vou ser, entre aspas, melhor. Né? E aqui, né, Jesus, é claro, né, como diz o texto aqui, os apóstolos, a população, o povo da época entendia todos esses recados, porque era muito comum essas viagens, né? Hoje em dia que, vamos combinar? Quem que fica na casa de um estranho? Existem ainda missões desse tipo, existem ainda projetos desse tipo, mas, né, hoje em dia existe hotel, existe Airbnb, né? Então, existem, né, vários sites, vários aplicativos, vários sistemas e esquemas de hospedagem que a pessoa não precisa, né, mais dessa situação. Mas, né, nessa época, era comum, era o ideal, afinal de contas, o objetivo não era só andar, era realmente pregar, era realmente, né, tentar fazer as pessoas refletirem sobre aquelas palavras que os discípulos estavam levando. Mas uma coisa que realmente aí o espiritismo segue também, que eu acho muito nobre, é: não insista. Cada um tem o seu momento para qualquer coisa na vida. Cada um tem o seu momento de religiosidade, cada um tem o seu momento de aprendizado. E se a pessoa não quer aquilo, não é agora, não é o momento dela. Não nos cabe ficar insistindo, como a gente sabe, né? Que infelizmente existem outras cadeias que acabam, né, nos colocando dessa forma, que não é a gente que vai salvar, a gente que é o ideal, né? Gente, o momento deles é esse. E falando isso, eu não estou querendo, né, vindo de toda a nossa conversa aqui, me colocar mais, me colocar acima. Não, gente, não tem nada a ver. A gente tem que pensar em paralelos. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. A gente tem que pensar que estamos num paralelo, mas cada um no seu momento. E claro, né, a gente tem aí a Bíblia, que nos dá tantas e tantas interpretações, cada um está no seu momento de interpretação, na sua vivência, né? E só nos cabe respeitar, porque se a gente não respeitar, né, uma situação que o propósito é caminhar para o bem, caminhar para a evolução, que é essa questão da religiosidade, a gente vai respeitar mais o quê? Se isso é o mais importante. Se a gente não respeitar isso, o que a gente vai respeitar? Né? Então, a verdade é, por mais que você não concorde, por mais que você realmente não seja a favor, não lhe cabe o direito de querer que o outro seja outra coisa. Só respeitar. E cada um é o seu momento. E quem disse que a tua tá certa?
Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de prioridade, é uma questão de escolhas, de reflexões, e por todo um conjunto de muitas situações, e muitas, a gente nem sabe quais são, a gente nem tem o poder de compreender, não tem nem a capacidade de mensurar, nós estamos na que estamos agora, seja lá a sua qual for. Né? Então, e aí também a gente leva essa máxima dita pelo Cristo no seguinte sentido, né? Do próprio amor, né, gente? Da própria convivência no dia a dia. Como a gente, às vezes, insiste por comodidade numa coisa que realmente não nos leva para frente, numa coisa que não é minimamente recíproca. E às vezes não é nem questão de, vamos ter paciência, vai melhorar, vai. Não, às vezes a pessoa não é daquela forma e acha que está tudo bem, e você é dessa forma e acha que a coisa vai. Né? E aí a gente tem que lembrar do que ele disse para os apóstolos, né? Onde não fores bem recebido, vá, sacude, né, a poeira do pé e vá, né, para outro lugar. Não significa que a gente tem que procurar daí um amor em cada esquina até ter o ideal. O ideal não existe. Existe o mais, né, próximo ali, e aí algumas coisas a gente também vai ter que se polir, que se moldar, vamos dizer assim, para ser um pouco mais do ideal daquele outro. Né? E porque ninguém se completa. Opinião minha, lógico, também, né? Ninguém se completa, gente. A gente se complementa. É diferente. Né? Nós nascemos completos, nós somos completos, né? A gente precisa uns dos outros, por isso, né? Se não fosse assim, o mundo não estaria cheio de gente, não teria bilhões de pessoas. Contudo, é porque ele me complementa, né? Mas isso também, é claro, é a minha opinião e só, tá? Vou parar a nossa conversa por aqui, mas lembro, né, que você aí na sua casa, com quem você tiver, você pode continuar, tá bom? Toda essa discussão, toda essa reflexão, tá? Agora, para encerrar, vamos para a nossa prece final. Te convido mais uma vez a respirar de forma bem profunda e sentir essa natureza, sentir essa energia e sentir esse amor que está ao teu redor, que te procura incessantemente, mas nem sempre estamos abertos, estamos adeptos a querê-lo, a senti-lo. Não somos dignos sempre de ter esse amor. Mas vamos aproveitar esse momento e captar, transformar, levar para toda a nossa existência e para o nosso caminho tudo isso que nos é ofertado nesse momento. Também essas energias se concentram nos nossos recipientes com água, através da fluidificação, onde essa espiritualidade amiga deposita a nós toda a positividade, condições para que nós façamos a nossa parte e que o melhor aconteça. Assim encerramos mais um Evangelho, repletos da busca pela Tua luz e de gratidão por toda a luz que já temos. Que assim seja. E sendo assim, o nosso brinde não pode faltar ao nosso Pai, a Jesus, por mais esse momento aqui de encontro. Obrigado a você por mais esse Evangelho. E claro, em breve, né, daqui a 15 dias, temos mais um Evangelho no Lar aqui, através do nosso educandário Leon Denis. Muito obrigado e até a próxima.